Hoje a gente vai fazer a representação de um motor rotativo. E para fazer essa representação eu vou usar 4 materiais que vão ser primordiais. Motor desse liquidificador, rolamento, cano PVC de 20 mm e o mais importante de tudo, papelão. Muitos de vocês eu tenho certeza que conhecem porque vocês gostam de carro e conhecem o Mazda RX-7, que é um carro que possui esse motor e é muito famoso. É aliás o motor preferido de muitas pessoas por causa do ronco. Bem, a gente vai começar pelo bloco do motor, onde ocorre a combustão, compressão, exaustão, etc. Esse bloco é bem diferente do tradicional, ele tem um formato oval e ele é bem espesso. Pelas imagens e vídeos e exemplos que a gente vê, dá a impressão que ele é bem fino, mas quando a gente olha lateralmente a gente vê que ele é bem espesso. Nesse exemplo aqui que eu tô fazendo, ele vai ter de 4 a 4,5 centímetros. O rotor vai funcionar aqui por dentro e o motor do liquidificador vai ficar aqui atrás e vai girar muito rápido. Eu tenho que colar isso aqui bem firme. Essas paredes aqui, elas vão precisar ficar bem lisas para o rotor poder rodar livremente, tá ligado? E eu tive uma ideia que, sei lá, teoricamente é legal. Eu vou usar esse plástico aqui e vou colar ele nessas paredes. Só que ele é muito difícil de moldar. Como esses plásticos aqui tende a descolar, eu vou encaixar essa pecinha aqui dentro, ó. Ai, caramba. Ai, quebrei. Quebrei, vou ter que fazer de novo. Encaixar ele aqui dentro e depois esquentar todo esse bloco. Eu acredito que esse plástico vai ficar moldado na forma das paredes desse bloco aqui, tá ligado? Aparentemente tá de boa, né? Vamos ver se ele vai aguentar quando estiver em funcionamento. Bem, e assim ficou a primeira parte do nosso projetinho. Ele tá com um pouco mais de 4,5 cm de espessura nessa parte de dentro. Tomara que o liquidificador não destrua isso aqui muito rapidamente. A próxima peça vai ser o rotor, mais conhecido como Doritos. Você já deve imaginar isso por conta do formato, que é triangular com as bordas arredondadas, né? Isso aqui é como se fosse o pistão do motor convencional. Só que, enquanto o pistão precisa dar 4 voltas para concluir um ciclo da combustão, esse aqui só precisa dar uma volta para concluir 3 ciclos. É equivalente a um motor de 3 cilindros. No rotor desse exemplo aqui, eu vou ter que fazer ele diferente da forma com que eu fiz esse bloco. Aqui no bloco eu fiz com muito papelão, para ele ficar o mais resistente possível, e aqui eu vou ter que fazer com pouco papelão para ele ficar o mais resistente possível. Acontece que o liquidificador vai rodar essa pecinha aqui e ela não pode ser pesada. O liquidificador não consegue carregar tanto peso, apesar de conseguir rodar bem rápido. Isso aqui vai precisar ser oco por dentro e ao mesmo tempo muito resistente para não quebrar. Por isso que eu quis fazer ele bem largo, para as paredes baterem uma na outra e ele não fazer muito esse movimento assim na diagonal. E essa parte de dentro aqui vai ficar em contato com o virabrequim. Eu posso não ter usado na MT-09, mas nesse motor aqui eu vou usar. Esses daqui são os rolamentos que eu comprei para fazer o motor da MT-09 e acabou não dando certo. O fato deles serem bem feitos atrapalhou o meu motor. Isso acontece, é claro, porque o meu motor não era bem feito. Essa parte do eixo do virabrequim geralmente é complicada para mim. Não só nesse motor aqui que eu tô fazendo, mas em qualquer outro motor que eu faço. O eixo tem um formato cilíndrico e ele tem certas deformações que vai fazer o pistão ou o rotor se mexer. E o problema é para mim fazer essa deformação. É claro que eu tenho algumas gambiarras que eu faço para tentar fixar essas duas peças. Um jeito bacana de fazer essa gambiarra é cortar esse cano PVC e deixar um dos lados retos. Isso aqui é um eixo no estilo inglês, que muito motor DC tem, e essa base reta aqui vai impedir de que aquela deformação se desencaixe do eixo. Mas essa daí não é a pior parte. Esse é o movimento que ele precisa fazer. Até agora tudo bem, ele tá fazendo isso perfeitamente. Só que às vezes, quando eu aumento a velocidade, ele acaba travando. Isso porque falta engrenagem aqui no rotor. E engrenagem é algo que fica difícil para mim fazer, principalmente num projetinho desse tamanho aqui. Vou tentar fazer o motor funcionar dessa maneira mesmo. Se der errado, aí moiou. Bem, pra gente fechar esse bloco, eu vou colocar na frente uma tampa de poliestileno. Isso aqui é um plástico transparente, vocês já viram bastante aqui no canal. Eu já disse pra vocês algumas vezes que isso aqui costuma quebrar muito fácil, então me desejem sorte. Eu ia fazer um furo aqui com um serra-copo para poder colocar o rolamento. Porém, aquilo que eu falei no começo do vídeo, do rolamento ser muito rígido e muito perfeitinho, vai valer aqui para esse motor também.
Felizmente deu tudo certo. Eu não cortei as bordas do vidro, uma porque ia dar muito trabalho e não tem necessidade de cortar, dois porque eu não preciso ficar tendo trabalho pra equilibrar esse motor. Essa aqui é uma pecinha que eu fiz para encaixar no nosso virabrequim. Ela é uma pecinha de Durepox que eu fiz com o molde do eixo do liquidificador. Vamos ver se ele deitado muda alguma coisa. Realmente as engrenagens estão fazendo muita falta aqui, ele tá travando bastante. Olha que legal. Não. Pelo menos a gente conseguiu ver que esse projeto aqui, do jeito que tá, tem potencial pra dar certo. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa pra salvar esse motorzinho. Nessa tentativa de fazer as engrenagens, eu copiei do modelo que eu tava fazendo do computador, só que eu fiz algumas adaptações. No modelo do computador, a engrenagem menor tem 30 dentes e a maior tem 45 dentes. Para tentar facilitar para mim, eu deixei a engrenagem menor com 10 dentes e a maior com 15 dentes. Só para fazer esses moldes aqui foi complicado achar o ângulo da engrenagem e tudo mais. Cada pecinha deve encaixar perfeitamente uma na outra, né? Eu tentei fazer essas engrenagens com Durepox, mas não saiu como eu esperava. Para falar a verdade, ficou muito ruim. Depois disso, eu tentei diminuir a quantidade de dentes. Talvez fosse isso que estivesse atrapalhando e... Não adianta, não vai também, cara. Tá tudo travado, ele só vai até um certo ponto, depois trava. Depois de algumas tentativas fracassadas de fazer essa engrenagem, eu pensei num negocinho um pouquinho diferente do normal. Bem, já que não tá dando certo colocar as engrenagens nesse motor aqui, eu vou fazer um novo motor, mas dessa vez eu vou começar pela engrenagem e depois fazer o resto, a carcaça, etc. Uma coisa que eu notei em todos os exemplos que eu tava vendo na internet, os dentes dessa engrenagem eram pequenos, por isso eles não enroscavam um no outro, então era isso que eu tinha que fazer também. E os dentes seriam feitos com palitos de sorvete e também aqueles palitinhos de churrasco, porque são duas coisas que se encaixam muito bem. Eu fiz esse conjunto de engrenagem, aparentemente tá tudo encaixando bem, mesmo quando tá rodando rápido, mas a gente tem que ver com o motor todo montado. Como consequência disso, o resto do motor também teve que ficar maior. O rotor, o bloco, o rolamento, enfim, todas as peças. Nada muito diferente do que a gente viu anteriormente. E... é isso aqui que a gente tem pra testar agora. Enfim, tá tudo encaixadinho certinho, tomara que dê certo. Nossa, velho, a fumaça, velho, nossa, tá acontecendo uma coisa do motor. Ele tá travando, mas dessa última vez foi. Pessoal, vocês viram que travou ali algumas vezes no começo, mas da última vez que eu botei bastante força no liquidificador, ele foi. Enfim, deu certo, né? O motor conseguiu rodar de boa, velho. Quer dizer, de boa, né? As engrenagens ajudaram, só que não tanto quanto eu pensei que ia ajudar. Pelo menos isso foi o suficiente pro rotor não travar no meio desse bloco. Quando eu funciono isso aqui na mão, só mostrando de exemplo mesmo, ele funciona perfeitamente, as engrenagens encaixam e isso é muito bom. Mesmo que não seja com o motor de liquidificador, eu posso mostrar isso aqui pra alguém na mão mesmo, tá ligado?